Professor, deixa eu trazer aqui uma outra informação, né? Eu estava até olhando para falar sobre a questão toda dos objetos voadores, né? Os OVNIs, que foi o tema aí central dos últimos dias. Porém, tem aqui, né? Peguei até, não tinha visto essa informação, que o Biden chegou a se pronunciar que não vai pedir desculpas para a China, porque esses últimos 3 OVNIs, como estão chamando, né? Teve o balão, que foi o primeiro abatido, reconhecido que foi da China, mas os outros 3, então, foram descartados. O próprio Estados Unidos disse não ter evidências até agora de que esses objetos estejam realmente ligados a esse programa dos balões aí, espiões, como ele chamou, da China, e que esses fossem, então, veículos de vigilância de qualquer outro país. Entretanto, o Biden diz que não vai pedir desculpas à China pelas alegações de que os objetos anteriormente eram versões menores do suposto balão espião, né? Então tem aqui uma aspas dele: buscamos competição, não conflito com a China, não estamos procurando uma nova Guerra Fria, acrescentou então aí informações da Casa Branca. Eu queria entender a sua visão, né? O quanto isso pode ainda ter impacto, porque houve ali, né, estressou um pouco essas acusações de China, fomos lá, batemos, a China disse que houve um exagero, que também tinha balões, né, sobrevoando a China, que eram de espiões dos Estados Unidos. Agora Biden diz, não, esses últimos 3 não são, mas também não vou pedir desculpas até então. Pode ter alguma rusga aí nessa relação entre Estados Unidos e China, essa situação que agora não é da China, mas eu também não peço desculpas? Eu acho que a situação só tem deteriorado, né? Não tem melhorado. Eu acredito até que os chineses preferiam o Trump nesse momento, porque Sim. Não tem a questão ideológica, né, do Biden, tudo isso. E, obviamente, que o presidente Biden não tinha outra resposta que dar. Ele diz que tem um balão sobrevoando o espaço aéreo que pertence à China, não há outra opção senão dizer que tem que derrubar. Ele não tinha outra opção política para fazer isso. E os chineses se deram conta de que se acontecesse a mesma coisa na China, os chineses também teriam que derrubar se eles notassem isso. Então, ele não vai necessitar pedir desculpas, mas que não ajuda a relação, não ajuda, e que tira também, com esses outros objetos voadores não identificados, tira muito dessa alegação de que os chineses estavam utilizando esses elementos para espionar os Estados Unidos, até porque usar balão com aquele tipo de exposição para ficar espionando, não parece que seria a estratégia chinesa melhor a aplicar nessa situação toda. Então, mas faz parte da narrativa, né, Paula? Nós estamos num período de narrativas. Ele fala que não é uma retomada da Guerra Fria, mas a estratégia é a mesma de contenção da Guerra Fria. Então, nós não estamos aí sendo nem um pouco inovadores nesse sentido. Inclusive, este assunto, né, gravei essa semana falando um pouco mais sobre este tema dos OVNIs, e aí tem um artigo no nosso portal também do nosso querido Marcelo Suano, no qual ele trouxe, ele fez uma comparação do remake, né, de Marte de Volta ali, como se fosse estrelando Joe Biden, Kamala Harris e Justin Trudeau na nova versão cinematográfica ali, fazendo uma crítica que talvez seria até uma cortina de fumaça ali dos Estados Unidos querendo esconder algo por trás de tanto estardalhaço, até porque as investigações por uma agência secreta, igual o Gani agora brincou ali perguntando da China, mas teria que ser um papel em silêncio, né? Um papel de se fazer qualquer tipo e não um estardalhaço, chamar tanta atenção da mídia. Vocês acreditam que poderia, de repente, Biden tentando disfarçar alguma outra coisa, ser realmente essa questão, chamar mais a atenção para tirar foco de alguma outra coisa, ou não? É realmente tentar ali fazer essa queda de braço com a China, por conta principalmente de repente lá de Taiwan, dos chips, enfim. O que vocês acham? Convidado? Não. Não, faz parte toda dessa narrativa de restauração da Guerra Fria, não é? Vocês são novos o suficiente, vocês não vão lembrar desse período da Guerra Fria. Eu tinha 9 anos, 1989. Vocês não vão recordar dessa coisa. A Débora muito menos, então vocês não vão lembrar dessa questão da Guerra Fria, mas de toda a narrativa que se fazia, né? Eu gostava muito de um seriado da televisão chamado Agente 86, com Maxwell Smart, que era mais ou menos uma paródia dos serviços, todos os serviços de espionagem que eram estrangeiros, e chamava de caos, né? Que era o serviço estrangeiro. Então, existe um processo todo na construção de uma narrativa contra a China, semelhante àquilo que acontecia com a União Soviética. E uma das coisas importantes é dizer que, por exemplo, os equipamentos e a tecnologia que eles estão utilizando é defasada, ou que essa tecnologia vai ser utilizada
para colher informações, esse tipo de coisa, como se a Apple ou a Google não fizesse. Eu recebi até um negocinho que achei muito engraçado, né? Que os chineses estavam equivocados de mandar balão. Os indianos já tinham feito isso quando nomearam o presidente da Google, que, se eu não me engano, é indiano, né? Então, você vê que existem outras formas de você conseguir coletar informação, esse tipo de coisa, se você quisesse. Então, faz parte todo desse processo que a gente vive de construção de narrativas com relação a se tentar construir um cenário contrário à China nesse processo todo. A próxima coisa, viu, Paula, que nós vamos ter é que, à medida que a China começa a desenvolver os seus semicondutores, não tenha dúvida, daqui a algum tempo nós vamos começar a falar de que os semicondutores produzidos pela China mandam informação para o governo de Beijing sobre o que a gente está fazendo, tudo isso. Essa é a narrativa que a gente vai ver constantemente aplicada nos próximos anos.